Neste vídeo, você vai descobrir se a máfia do apito realmente acabou ou se apenas evoluiu. Será que estamos vivendo uma nova versão do mesmo esquema? Uma máfia do apito 2.0, adaptada aos tempos modernos, com novas ferramentas, novos personagens e os mesmos interesses ocultos. Aqui, vamos expor os bastidores mais sombrios do futebol brasileiro. Revelações antigas, suspeitas recentes, indícios que ligam o passado ao presente. Vamos questionar o que nunca é questionado. Vamos falar de decisões que mudaram títulos, de erros que parecem ter endereço, de árbitros protegidos, de jogadores punidos e de um sistema que, ano após ano, continua empurrando os mesmos clubes para o fundo da tabela. Fique até o final e tire suas próprias conclusões. A máfia do apito acabou. Ou ainda, vive entre nós. Somos o Vestiário Oculto FC. Era 2005. O Brasileirão pegava fogo. Estádio lotado, disputa acirrada ponto a ponto. O que ninguém imaginava era que, por trás de cada apito, havia um código oculto, um padrão, um comando sussurrado fora de campo, longe das câmeras, onde se decidia mais do que resultados. Decidia-se campeões. No centro disso tudo, um nome surgiu com força: Edilson Pereira de Carvalho, árbitro FIFA, homem de confiança da arbitragem brasileira. Ele era quem definia pênaltis duvidosos, expulsões por critério, gols anulados em milímetros. Mas não era só ele. Outro nome surgiu: Paulo José Danelon. E atrás deles, um personagem misterioso: Najib Fayad, o Gibão, figura ligada ao submundo das apostas ilegais. Segundo investigações da Polícia Federal, Edilson confessou que manipulava resultados em troca de R$10 mil a R$15 mil por jogo. 11 partidas do Campeonato Brasileiro daquele ano foram anuladas. Jogos inteiros tiveram que ser refeitos. E quando foram, o resultado do campeonato mudou. O Corinthians foi campeão. O Internacional, que reclamou na época de favorecimento, terminou 3 pontos atrás. Mas o mais chocante não foi a manipulação, foi o silêncio depois. Os culpados sumiram da mídia. O escândalo desapareceu da boca dos comentaristas. E o torcedor foi obrigado a aceitar. Como se nada tivesse acontecido. Como se isso fosse apenas mais uma terça-feira no futebol nacional. O nome máfia do apito virou manchete, mas nunca punição real. Edilson foi banido da arbitragem, sim, mas ninguém foi preso. O caso foi arquivado anos depois. E talvez o mais simbólico: o título de 2005 nunca foi contestado oficialmente. Tá lá, na história, como se tivesse sido vencido dentro das 4 linhas. Mas foi? E se essa história não terminou ali? E se, na verdade, ela só começou? Porque hoje, com o avanço do VAR, o apito pode ter mudado de forma. Mas será que deixou de manipular? Se em 2005 a manipulação passava discretamente pelo bolso do árbitro, hoje ela pode estar disfarçada em linhas traçadas por softwares, revisões em silêncio, áudios ocultos e decisões que seguem o protocolo. O escândalo da máfia do apito chocou o país. Mas a pergunta que incomoda até hoje é: e se nada realmente mudou? O futebol evoluiu, as câmeras agora são HD, o VAR aparece como símbolo de justiça. Mas justiça para quem? Hoje a decisão que define uma final não vem mais apenas de um apito em campo. Vem de uma sala escura, com árbitros que ninguém vê, áudios que raramente são divulgados e linhas que parecem seguir uma lógica própria. O futebol moderno, supostamente mais justo, segue sendo decidido por mãos invisíveis. Mas aqui entra um novo elemento: as casas de apostas. Em 2005, os árbitros recebiam dinheiro por fora para alterar placares. Hoje, temos um sistema multibilionário, onde apostas são feitas a cada escanteio, lateral e cartão amarelo. Alguém duvida que isso gera tentação? Alguém acredita que, com tanto dinheiro em jogo,
Não há mais ninguém puxando os fios. Jogadores são investigados por suspeita de envolvimento em manipulações. São punidos, suspensos, manchetes explodem. Mas os árbitros? Silêncio. Quem fiscaliza os árbitros hoje? Quem garante que um erro bizarro repetido várias vezes contra o mesmo tipo de clube seja apenas coincidência? Quem investiga um VAR, que chama um lance óbvio e ignora outro idêntico? Será que as apostas modernas encontraram um novo modo de agir, mais silencioso, mais difícil de provar? Um cartão a mais, uma falta ignorada, um impedimento milimétrico não traçado, tudo pode mudar o resultado de um bilhete milionário. E o mais curioso, ninguém quer levantar essa discussão. A imprensa evita tocar em árbitros. Confederação Brasileira de Futebol e federações defendem o sistema, mas nos grupos de WhatsApp, nas arquibancadas e nas redes sociais, o torcedor sente, ele vê, ele grita. Só que continua sem resposta. É como se a máfia do apito tivesse trocado de roupa, mas continuasse por aí, menos visível, mais inteligente, com tecnologia a seu favor. Nos bastidores, há quem diga que certas decisões são aconselhadas antes mesmo de um jogo começar, que há árbitros marcados, intocáveis, escalados em partidas-chave, que determinados clubes são mais protegidos nos sorteios, e que nos bastidores do VAR, a verdade é moldada conforme interesse. Em toda teoria de manipulação, há sempre um lado que lucra e outro que perde. E curiosamente, no futebol brasileiro, os prejudicados parecem sempre os mesmos clubes fora do eixo do norte, do nordeste, do centro-oeste. Clubes que não têm o peso político de uma federação forte. Clubes que, na dúvida, sempre ficam com o pênalti contra, o gol anulado, a expulsão precoce. Coincidência? Se a máfia do apito de 2005 mostrou que era possível mexer nas estruturas por interesses invisíveis, o cenário atual deixa claro que essa lógica nunca saiu de campo, apenas se sofisticou. Hoje, não é preciso subornar o árbitro. Basta controlar a narrativa. E a narrativa é simples. Erros fazem parte do jogo. Mas será que todos os erros têm o mesmo destino? Clubes pequenos vivem sob o peso da desconfiança. Basta ver um lance polêmico contra um gigante, que logo se diz normal. Mas quando o erro beneficia o lado de cá, o escândalo é imediato. A pressão é desumana. A punição vem sem piedade. Torcedores do Vitória, Bahia, Ceará, Fortaleza, Remo, Paysandu e tantos outros carregam na memória um histórico de lances que nunca tiveram explicação convincente. Jogos decisivos perdidos em detalhes. Pontos que fariam toda a diferença. Temporadas comprometidas por falhas humanas, mas sempre para o mesmo lado. E o mais grave, ninguém investiga o árbitro. Casos de jogadores envolvidos com apostas geram comoção. Manchetes, inquéritos, suspensões. Mas quando o erro vem do apito, qual é o protocolo? Quem interroga? Quem afasta? Quem examina as ligações? Os extratos bancários? O comportamento online de um árbitro? Por que só os atletas viram réus e os árbitros continuam intocáveis? Há quem diga que, hoje, existe uma blindagem silenciosa, um pacto informal entre entidades, federações e o sistema de arbitragem. Algo que garante proteção para não expor uma estrutura que sustenta interesses muito maiores do que o futebol em campo. E no meio disso tudo, o torcedor que grita, que protesta, que filma a tela do VAR tentando entender o porquê da demora, que vê seu time ser eliminado por um lance ajustado milimetricamente, que desconfia, mas nunca tem provas, porque as provas, quando existem, não vazam. No fim das contas, a pergunta que fica é: será que a máfia do apito realmente acabou? Ou será que ela apenas se adaptou ao novo cenário? Você que está assistindo acha que os erros são apenas coincidências? Ou será que existe sim
uma força invisível que empurra certos clubes para a queda e protege outros do fracasso? Comenta aí. Se você é de um clube do Norte, Nordeste ou do interior do país, conta qual foi o lance mais revoltante que você já presenciou. Vamos trazer essa discussão para a mesa, porque enquanto a gente não falar sobre isso, eles continuam agindo no silêncio. Somos o Vestiário Oculto FC.